parecem combinar com a gente, deixa a gente bem mais frio, mais estranho, deixa a gente bem mais suave. E com o passar do tempo, a gente muda. Então vamos lá, com o passar do tempo a gente vai mudar. Então, gente, a gente vai necessários. Vamos fazer mais prático. Olha, eu tenho 2 ímãs. Um é mais grande. Esse aqui é mais grande. Olha, porque eu esqueci de girar totalmente. Então, gente, a gente vai precisar de um rímel. Se você quiser, pode ser rímel à prova d'água, igual esse aqui, ou rímel assim normal que sai da água no dilúvio. Então, gente, a gente vai necessitar disso, a gente vai necessitar de um blush cor, um blush desnecessário, de viado, um arrumador de sobrancelha. Gente, de uma ideia muito top, que eu vou deixar a imagem na descrição pra vocês. Você que não pode, e aquele rímel secou, você vê que não tem jeito, eu vou ensinar pra vocês como fazer, como dessecar um rímel seco. Vocês sabem a verdade, coisas muito básicas. Então, gente, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu só vou ali buscar uma coisa. Enquanto isso, eu vou deixar uma música pra vocês, relaxante e suave. Could you ride? Ai, gente, eu tô de volta e eu quero mostrar umas diquinhas pra vocês. Muito massa. Se não for mais uma vídeo porque o meu pé está doendo. Então, gente, a gente vai pegar um rímel seco, tipo esse aqui, ela. Ele ainda é chat. Bom, super enchendo. Mas que parece. E esse dali é a caneta, gente. Todo mundo tem um desse, delineador para olhos, delineador para olhos. Hoje eu vou delineador caneta. Todo mundo sempre quis ter um delineador caneta. Mas né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ver que esse rímel aqui é super seco. A gente só vai pensar. Abrir, ó, o rímel que secou. Olha, ele secou. Gente, ele sai assim no dilúvio. Gente, só um negócio. Deixa eu pegar uma gotinha de água oxigenada. Gente, esqueci de falar pra vocês. Água oxigenada. Não, pode ser o volume 10, volume 12, volume 14, qualquer volume que você tiver. Tanto que seja oxigenada, você tá de boa também. A gente vai pegar e vai colocar no máximo umas 10 gotinhas. A gente vai fechar. A gente vai deixar mais ou menos por uma hora. Uma hora não, até acabar esse vídeo, acho que já vai estar pronto. Então, gente, a gente já colocou. A gente colocou aqui. Aqui colocamos. A gente volta. Fazer uma coisa muito útil. Primeira coisa, quero deixar embaixo pra vocês as descrições. A gente vai pegar e continuar fazendo. Eu já mostrei a dica do rímel. Agora eu vou deixar a dica de como deixar sua pele mais hidratada. Vamos lá? Bora comigo. Então, gente, já voltei. Já tem uma clareada. Já tem uma necessidade, né? Ui, desculpa. Sempre tenta manter o rímel de pé assim, tá? De pé. A gente aqui tá com o meu creme.
Campos Marfins, que ele está muito líquido, né? Que eu fiz creme líquido, né? Porque eu já derramei aqui, ó. Já vai ter perfeito pra passar. Esse tudo aqui foi ideal. Já passando, vai começando de brilho aqui, ó. No canto inteiro da sua pele. Você pode ver que a noite de lua a gente vai contra a luz. Se você ver essas partes laranjas, essas partes áfricas do corpo, olha, são horríveis. Olha aqui, ó. Agora eu te passo creme, olha. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Então, vem uma esse dublê disso. Então a gente vai pegar passar, depois a gente passar, a gente vai ver, ó. Tudo laranja. A fórmula que nossa pele interagiu ao creme. Esse creme tá perfeito pra minha pele. Tipo, a interação já tá perfeito. É porque minha pele ela tem vontade própria. Então, será que eu me deixo feio? Porque eu me deixo feio? Porque eu me deixo feio? Gente, porque eu já vou dar uma mexidinha nesse rímel. Ai, gente, não é um tutorial de maquiagem. É um tutorial de ensinamento pra vocês como consertar coisa velha. De maquiagem. Então, aqui, ó. Esse rímel a gente já consertou, a gente já fez esse creme. Esse creme a gente vai usar coisas básicas. Óleo de preferir. Óleo de corpo, tá, gente? Não vai pegar óleo de cozinha. Tô sonhando, né? Se vocês pegarem óleo de cozinha, vocês vão morrer. Óleo de cozinha. Falei errado. Óleo de corpo. A gente vai precisar de açúcar. Se vocês quiserem com açúcar. Se vocês quiserem sem açúcar, não tem problema, porque daqui a uns dias o açúcar derrete. Então, gente, açúcar. A gente vai precisar de uma colher, açúcar, perfume e creme. De preferência que seja mais flexível que você tiver. E de preferência, quero que você use desodorante. Ai, essa mulher tá louca, nunca usa desodorante, nunca faço. Gente, ela tá suja lá, gente. Mas enfim, vamos falar da gente. A gente, desodorante pra quê? Porque o desodorante dá uma camada flexível da sua pele, sem deixar aquela solta, entendeu? Desodorante para corpo e tudo mais, mas olha aqui, ela deixa a sua pele bem mais flexível, gente. Então os desodorantes vão bem com resultado. Se você tiver querendo com cor ou sem cor, tanto faz pra mim, melhor que vocês tiverem. Então, gente, a gente já consertou o rímel e vamos consertar o creme. A gente vai consertar. A gente já consertando isso, a gente já pode fazer maquiagem. É só a gente pegar aqui, ó, o rímel. Vamos fazer uma maquiagem com rímel, sério mesmo? Você tá zoando com a cara que a gente faz maquiagem com rímel? Vocês não sabem tanto como a gente faz uma maquiagem. Olha, a gente só vai aplicar a máscara no olho, gente. Simples. A gente não coloca limite de volta até a gente quiser passar. Pronto, gente. A gente coloca a aplicação e fecha. Agora tudo horrível. Gente, com blush a gente arrumar. O seu batom rosa, tá ficando louca. Ai, gente, olha essas camadas flexíveis. Olha o que a gente faz. A gente faz um contorno. A gente bate, tira umas capuchada. E olha. Tira um pouco de flexibilidade, olha. Tira rosa. A gente
me desce, ó. Te faz isso. E depois você arruma aquele que eu senti. Você arruma a sobrancelha que eu fiz. Gente, essa é uma das coisas que eu quando tem as coceiras. O meu até aquele max. Você sabe que não tem as coceiras. Você pega aquela tampa, lava ela bem. E você usa pra uma sobrancelha. Depois disso, o dilúvio sempre melhor. E cabelo. O cabelo só não ligo porque eu só não cabelo. Então eu pego assim, eu faço topetão. E cara, olha, faço aqui, ó. Topetão, ó. Se quiser topete, você também deixa de lado. Deixa de lado que a maquiagem bem grande. Gosto mesmo muito de lado. Então, gente, se vocês gostaram, curtiram, a gente vai precisar de um batomzinho. O meu vai tá já tô com essa acabando de tanto usar. Já tá acabando, gente. Já acabou praticamente o que ele tinha quebrado. Ó, a gente vai pegar aquele pauzinho aqui, ó. A gente vai contornar nossa boca. Porque tem rosto feio, bonito assim. Faz essa maquiagem, só que passa. Meu Deus, eu tinha esquecido. Passa dilúvio. Que não dá pra esse copo, minha coisa muito poderosa. Mentira, gente, eu tô zoando, né? Só que todo mundo faz isso, zoa. Eu tô zoando com vocês. Não é porque eu sou super feia. Então, a gente já fazendo, a gente vai mostrar pra vocês. Que vai ser muito importante ao mesmo tempo. Bonita, eu sou bonita. Claro que não, gente, é só a gente se arrumar. Dar um toque na vida, um toque de cores. A gente consegue tudo que a gente quer. Nosso melhor objetivo é ser bonita, ser a gente mesma. Já pensou de olhar também? Fica fechado, mas por enquanto eu tô no castanho mesmo. Gente, vocês estão vendo? Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Gente, eu tô mostrando, eu sou cheia de pinta. Olha, eu sou ridícula, gente. Bigode. Coisa que eu ainda não tenho. Quer dizer, tenho um pouco. Todo mundo tem, né? Curavo tô chique com a neném. Porque a gente não tem código. Eu digo código, mas eu odeio ter que sentir aquela dor horrorosa, ridícula que acaba, gente. Então, gente, chama Natura, chama que vem. Eu sou comercial da Natura, chama Natura, chama que vem. E eu sou a protagonista, chama que vem. Gente, eu tô mostrando pra vocês uma pele bem mais flexível. Mas não é que eu sou feia. Mas com Natura você resolve tudo. Olha como é que eu era antes.